Oi, hoje eu vim trazer um vídeo diferente, como fala, né, no título, como aguentar, ter uma cabeça boa para fazer a quimioterapia, durante a quimioterapia, né? E eu vim falar o que eu fiz, o que deu certo comigo. Bem, desculpa. Antes de eu passar pela quimioterapia ano passado, foi em agosto do ano passado, eu não me encontrava bem. Eu estava passando por uma crise de ansiedade que eu nunca passei na minha vida. E não é aquela ansiedade tipo de, ai, amanhã não sei o que. Não, não é uma ansiedade assim, era uma ansiedade fora do comum. Eram questionamentos sobre tudo que você possa imaginar. Tudo, tudo, tudo. Até porque a parede é azul. Até, sabe, coisas que não dá pra ficar questionando. Eu questionava tudo. Eu passei por um término em 2016, fiquei em depressão e acabei me envolvendo com um outro cara que só me afundou mais ainda, porque ele não queria nada comigo, então me deixou mais mal. Eu estava frustrada na minha área profissional, porque eu nunca consegui um emprego na minha área e eu estava trabalhando numa área fora. Então eu me senti inútil 2 vezes. E isso só acumulou e gerou essa crise de ansiedade que durou quase uns 5 meses. Começou em março, fevereiro já estava começando, mas ficou muito forte em março, em abril, em maio, em junho já foi diminuindo, julho também, mas foi até aí. E eu estava muito mal. E quando fomos passar da quimioterapia, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter me afundado. Eu poderia só ter mergulhado no que eu estava passando. Porque, é sério, gente, era uma coisa muito ruim, porque eu tinha medo de tudo também. Eu tinha medo que tudo de ruim podia acontecer comigo. Não é tipo, acidente, não é só isso. Eu tinha medo de que coisas ruins pudessem entrar em mim. Pra vocês verem como o lance era espiritual também. Eu estava muito fraca espiritualmente. Eu não estava indo na igreja, eu acho que tinha uns 5 meses. E eu estava muito mal. E mesmo assim eu não fiquei mal durante a quimioterapia. Por quê? Eu acredito que durante as situações difíceis, situações ruins que passamos, é que nós mostramos quem nós somos. E eu pude mostrar uma pessoa forte, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem fé, uma pessoa corajosa. E eu mesma não sabia que eu era assim, né? Calhou de só no momento, na situação que a gente vê como a gente reage, né? Se eu fosse uma pessoa que murmura, eu ia murmurar mais ainda. Uma pessoa depressiva, eu ia ficar mais depressiva. Eu acredito que seja isso. E mesmo eu estando naquela situação, eu não escolhi ficar assim, porque eu não me via assim. Mesmo eu não me via depressiva durante o tratamento da quimioterapia. Mesmo eu estando mal, mesmo eu ter passado por uma crise de ansiedade, eu não me via assim. Então eu ficava, eu vou ter que ficar 5 meses assim, sabe, mal. Eu sei que eu vou ter efeito colateral, vou ficar meio mal. Mas eu vou ter que ficar assim 5 meses e eu não me permiti isso. Porque a primeira coisa, eu dei meu passo de fé. Eu realmente dei um passo acreditando de que tudo ia ficar bem e de que Deus ia se mostrar ali naquele meio. Eu pedia por isso, eu pedia pelo sobrenatural de Deus, eu pedia pela glória dele, e eu realmente dei o primeiro passo, acreditando que eu ia ver, e eu vi. E conforme eu via, isso me fortalecia mais. A segunda coisa que eu falei, eu também não me permiti ficar chateada com a situação, porque quando você passa por, como eu falei, quando você passa por momentos ruins é que você descobre quem você é, seu verdadeiro eu vem pra fora. E quando eu passei por isso, e quando eu compartilhei, eu resolvi compartilhar 1 mês e pouco depois nas redes sociais, que estava passando comigo. Eu tive retorno de quem eu não esperava. E de quem eu esperava, de quem eu considerava como amigo, eu não tive retorno nenhum. Isso me magoou muito, isso me entristeceu muito. Porque eram pessoas que andavam comigo, pessoas que saíam, ou amizades até que talvez não tivesse muito contato.
Mas eu ainda achei que tivesse uma consideração, mas não tinha consideração nenhuma por mim. E isso me magoou muito. Então, eu fiquei magoada, mas eu não me permiti ficar tanto tempo magoada assim, sabe por quê? Porque eu precisava de cuidar de mim na hora. Eu não precisava pensar em mais ninguém. Sim, eu precisava ser um pouco egoísta, porque se eu não cuidasse de mim, quem é que ia cuidar? Se eu não cuidasse do meu eu, da minha cabeça, quem é que ia cuidar? Entendeu? Então eu não via, né, isso. A terceira coisa, eu também não me permiti eu não me permiti, como eu falei, pegar outras coisas pra mim. O que estava acontecendo? Eu estava na época num rolo, num relacionamento, não era um relacionamento sério, não era namoro, não era nada, era um rolo com um cara que sabia de tudo que ia passar comigo. Ele já tinha passado por isso, como a mãe dele passou por tudo isso que eu passei, só que a mãe dele não passou pela quimioterapia, essa era a diferença. Mas ele sabia de tudo. E primeiro que ele considerou a quimioterapia como, é só uma medicação. Que isso pode fazer de ruim? Hello, né? É quimioterapia que deixa a pessoa mal, né? Graças a Deus eu não tive nenhum efeito colateral. Para não falar nenhum, eu tive a queda de cabelo. E eu fiquei com indisposição, que é o corpo pesado, cansado assim, por alguns dias. Não foi durante todo o tratamento. Era no começo, um pouquinho depois, sempre que eu tomava medicação, mas depois eu ficava bem, normal, como se nada tivesse acontecido. E uma semana antes de eu começar o tratamento, ele terminou comigo por WhatsApp, não querendo mais nada. Se bem que, ele era um cara confuso, ele não sabia o que queria da vida. E eu acho que essa situação só forçou ele a tomar essa decisão porque ele não queria nada sério, né? Porque ele não deixou claro desde o começo. Mas eu não tive suporte nenhum de alguém que eu achei que me entendesse. Por quê? Porque a mãe dele passou por isso, uma pessoa perto, né? E eu não tive suporte nenhum dele. Ele simplesmente me largou, né? Ainda falou, eu posso ser seu amigo, se quiser conversar comigo. Porque, claro, né? Tudo que eu quero naquele momento que eu ia passar era ficar correndo atrás de uma pessoa. Só que não, né? Eu quero que amigos, realmente, que eu pudesse contar. Alguém que pudesse me dar a mão, sabe? Me apoiar. E ele simplesmente mostrou o contrário. Ele só foi embora. Eu fiquei mal, fiquei triste sim, durante a semana, né, que nessa semana que ele falou, mas depois eu falei assim, eu não vou me permitir ficar mal por uma pessoa que não tá nem aí pra mim. Eu não vou me permitir ficar mal porque eu vou passar durante um tratamento pesado e eu tenho que focar em mim. Eu tenho que focar no que eu vou passar, no que eu vou sentir, entendeu? E outra coisa que me ajudou a ficar bem da cabeça, não ficar ansiosa. Eu tinha passado por uma crise de ansiedade e não me permiti ficar ansiosa no tratamento e eu não fiquei. Para não falar que eu fiquei ansiosa assim na primeira sessão, eu fiquei muito ansiosa porque eu não sabia o que esperar. Mas depois eu não quis mais. Eu não quis mais ficar assim. Queria que fosse diferente. E eu simplesmente não contava quantas sessões faltavam. A gente aqui em casa contava assim, menos uma sessão. A gente sempre contava assim. E eu não ficava assim, porque daqui a 14 dias, eu vou ter que fazer de novo, porque daqui a uma semana eu vou ter que fazer de novo. Eu não ficava assim. Eu realmente vivia um dia de cada vez. Cada dia não tem seu mal. Eu vivia um dia de cada vez, porque ficar ansioso quem ia ficar mal? Eu. Mas ninguém ia ficar mal. A sessão não ia acontecer de qualquer maneira. O que adiantava ficar ansiosa por aquela sessão que já ia acontecer? Não ia adiantar nada. Então, eu acredito que tudo isso que eu fiz, sabe, me deixou bem, deixou minha cabeça bem. E claro, sempre pedir ajuda a Deus, força por dentro e força por fora, para eu me sustentar, para eu ficar de pé, e tratar da minha cabecinha. Porque também se não fossem essas coisas, eu realmente não sei como eu estaria. Também se não fosse apoio da minha família, dos meus amigos de verdade, sabe? Porque durante o tratamento a gente fez um propósito de oração, de orar todos os dias, 8 horas da noite, pela minha causa. Quem começou foi um casal de amigos dos meus pais. E eu falei para amigos próximos,
E muitas pessoas oraram por mim, pessoas até que eu não conheço, que eu sou muito grata. E foi isso, essas coisas que me ajudaram a ficar no lugar, a ficar centralizada, sabe? Não vou falar que eu fiquei bem durante o tratamento todo. Claro que tinha dias que eu ficava meio cansada, ficava meio triste, ficava meio desanimada, porque eu não queria ficar me sentindo daquele jeito, eu não queria ficar tomando a medicação, mas eu passei bem, passei muito bem. E é isso.